Ai, o apóstolo Paulo. Como pode alguém ser tão incompreendido em suas palavras, não é mesmo? No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Será que Paulo fala contra os mandamentos da Torá e prega somente uma salvação através da fé? Sem mais demoras, vamos pro vídeo. Manishmar, Zeb Seder, Anib Seder, Shalom, Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho Israelita. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e deixa nos seus comentários o que você acha desse tipo de conteúdo. No último vídeo, nós falamos sobre quem eram os incircuncisos a quem Paulo falava: se deixardes se circuncidar, caíram da fé. E aí nós vimos que esses incircuncisos eram pessoas que tinham circuncisão, mas que eram tratados de uma forma pejorativa, como prepúcio. E eu quero mostrar isso para vocês neste vídeo de forma um pouco mais clara, antes de nós falarmos sobre Paulo e os mandamentos da Torá, aqui no Mishneh Torá, circuncisão 3. Quero que vocês prestem atenção. O que a Mishneh Torá diz? Quão nojento é o prepúcio, que é usado como termo de depreciação em relação aos gentios, como em Jeremias 9:25 afirma, porque todos os gentios são incircuncisos. Preste atenção que a Mishneh Torá deixa claro que os gentios, e se você quer saber quem são os gentios, basta assistir os últimos vídeos, são chamados de prepúcio. É um termo depreciativo. E se você analisar, será que aqui está falando de pessoas de nações? É só você olhar o contexto. Qualquer um que quebre a aliança de Abraham, nosso patriarca, e deixe seu prepúcio incircunciso, ou embora tenha sido circuncidado, faz com que pareça estendido, não tem porção no mundo, apesar do fato de que ele estudou a Torá e realizou boas ações. Veja que são descendentes de Abraão, esses que são chamados de gentios e chamados pejorativamente de prepúcio. E isso não é uma novidade somente na Mishneh Torá. Também em Yevamot 71a11, nós lemos o seguinte: a Guemará coloca uma questão: e estes são considerados circuncidados? Mas não aprendemos em Mishnah Nedarim 31b? Se alguém jurou: o benefício que eu poderia obter dos incircuncisos é Conan para mim, isto é proibido para mim, como propriedade consagrada. Então é permitido que ele obtenha benefício de judeus incircuncisos, e é proibido que ele obtenha benefícios dos circuncidados das nações do mundo. Nações do mundo. Agora, tá vendo que ele vai separar nações do mundo e agora os gentios. Já os gentios são considerados incircuncisos, mesmo que tenham seus prepúcios removidos. Veja que em Yevamot ele faz diferenciação entre o judeu incircunciso, sobre os incircuncisos das nações do mundo e sobre os gentios. Aqui você vê que há uma diferenciação entre nações do mundo e gentios. Gentios, como nós vimos nos últimos vídeos, são casa de Israel, aqueles que são considerados como prepúcio. E é por isso que a palavra no grego, usada pelo apóstolo Paulo, nas suas cartas, é acrovistia, que significa literalmente prepúcio, e não incircunciso. Se fosse incircunciso, teria de ser aperitome. Também, na explicação em inglês da Mishnah Nedarim 3:11, nós lemos: o termo circuncidado refere-se aos judeus. Sempre que você lê o termo circuncidado, refere-se aos judeus. Todos de Israel? Não, somente aos judeus. Mesmo aos judeus que não são circuncidados, por razões legítimas ou ilegítimas. Veja, até os judeus que não são circuncidados são chamados de circuncisos. O termo incircunciso refere-se aos não-judeus, mesmo aos não-judeus que fizeram circuncisão. Sabe-se que alguns não-judeus praticavam a circuncisão, por exemplo, árabes e egípcios, ele coloca aqui. Então você vê que circuncisos são aqueles que são tribo de Judá, judeu. E pejorativamente, prepúcio era a forma como era chamado os irmãos da casa de Israel. Isso para reforçar o assunto do vídeo passado sobre quem são os incircuncisos. Agora, indo direto para as palavras de Paulo, hoje a doutrina cristã ela bate muito em cima disso, de nós não precisamos cumprir a lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E realmente, Rabi Shaul Hashalia, ele fala isso. Basta nós analisarmos, aqui mesmo no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ele diz: por isso,
nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós acostumamos a ouvir a vida toda que as obras da lei se referem ao Velho Testamento, à Torá. Mas será que isso é verdade? Graças à arqueologia e à história que é recuperada, nós podemos provar que isso não confere. Isso não é verdade. E tampouco Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, era bipolar. Porque ele mesmo diz, em Romanos capítulo 7, que a Torá e os seus mandamentos, a Torá é santa, justa e boa, e os mandamentos são bons. Então ele não poderia estar falando contra a Torá. Contra o que exatamente ele estava falando? Se nós voltarmos aqui no texto, sobre as obras da lei, no versículo 20 do texto hebraico do Novo Testamento, perceba, Mipnei, Sher mi ma'asei hatorá. Ma'asei hatorá, as obras da lei. Lembre-se bem desse nome, Ma'asei hatorá, as obras da lei. Por quê? Quando nós chegamos aqui na seção dos rolos do Mar Morto, Dead Sea Scrolls, nós vamos nos deparar com esses fragmentos aqui. 4Q, que é a caverna 4, de Qumran, Miksat Ma'aseh HaTorah, importantes obras da lei. Era um halachá da época, tanto dos essênios quanto dos próprios judeus. E nesses halachá, que é uma forma de seguir os mandamentos, existiam algumas coisas que Paulo combatia veementemente. E nós vamos analisar hoje alguns desses halachot. São vários, na verdade, né? Esses fragmentos, eles contêm pouca coisa, mas através da conexão histórica que Flávio Josefo faz com os essênios e das informações que nós temos das cartas de Damasco, nós podemos perceber alguns dos halachás, dos caminhos que eles procuravam trilhar segundo esses mandamentos. E eu separei para vocês alguns slides que nós vamos considerar aqui. Aqui nós temos algo que Josefo declara sobre os essênios, e lembrando que esses mandamentos não ficavam somente entre os essênios. Também estavam entre saduceus, fariseus, entre as próprias comunidades de Gálatas, Corinto, Romanos, etc. Eles tinham uma visão negativa das mulheres. Josefo afirma: eles se protegem contra o comportamento lascivo das mulheres e são persuadidos de que nenhuma delas preserva sua fidelidade a um só homem. Veja como eles têm uma visão totalmente depreciativa da figura feminina. Isso está registrado no livro Guerras Judaicas, na seção 2.8.2. E aí, no 4Q, que está errado, 4T, no 4Q 184, rolo de Qumran, nós vemos a visão dos essênios. Ela fala vazio. Ela lisonjeia os homens com bobagens e os leva à inutilidade. Seu coração prepara armadilhas. Ninguém a impedirá de sua interminável reticências, lembrando que são fragmentos. Seus olhos, dardo aqui e ali, procurando um homem virtuoso para pegar, um homem para desviar, homem justo para fazer injusto. Então veja que Flávio Josefo atesta que eles tinham uma visão depreciativa das mulheres, e os rolos de Qumran confirmam isso, dentro da visão que eles tinham das mulheres. Mas e quanto aos mandamentos que eles seguiam? Flávio Josefo diz que para eles era proibido cuspir. Eles também evitam cuspir no meio deles ou do lado direito. Guerras Judaicas 2, 8, 9. Nos rolos de Qumran, caverna 1, nós lemos o seguinte: o homem que cuspir em uma sessão de muitos será multado por 30 dias. Veja, eles tinham um mandamento que era proibido cuspir. Se a pessoa tivesse com vontade de cuspir, ela poderia ser até multada. Isso era um legalismo, não era um mandamento da Torá. Mas eles tinham essa visão exacerbada sobre mandamentos. E vários desses mandamentos eram colocados como halachá, como modo de vida. Também, em Guerras Judaicas, Flávio Josefo ele declara o seguinte sobre eles: mais rigoroso do que qualquer outro judeu em relação ao sábado. Eles tinham muito mais zelo do que os judeus em questão ao sábado e criavam mandamentos acima disso, como Josefo diz. Eles são mais rigorosos do que os outros judeus em descansar de seus trabalhos no sétimo dia. E aí, na carta de Damasco,
que é outro documento histórico que nós temos sobre o halachá essênio, que já tinha chego entre os fariseus, diz o seguinte: no sábado, ninguém andará fora de sua cidade mais de 1000 côvados. Depois eu vou mostrar para vocês que esse halachá chegou a ser aplicado, inclusive, entre os discípulos do Messias. Ninguém comerá no dia de sábado, salvo o que estiver preparado ou perecendo no campo. Veja, eles diziam o seguinte: no dia de sábado você só pode comer aquilo que já estiver pronto para você comer. Ou se você estiver no campo, aquilo que está no campo. Você não pode preparar nada. Também não se deve comer ou beber, a não ser no acampamento. Veja, somente ali no redor de onde eles ficavam. Ninguém deve carregar qualquer coisa da casa para o exterior da casa, ou do exterior da casa para dentro. Se ele estiver no vestíbulo, não realizará nada, nem trará nada para dentro do vestíbulo. Veja, ninguém deve ajudar um animal em sua entrega no dia do sábado, e se cair em um poço ou vala, não a levantará no sábado. Veja como eles tinham mandamentos sobre o sábado que nem estão na Torá, mas faziam disso mandamentos que as pessoas deveriam seguir. E sobre os discípulos do Messias seguirem isso aqui, perceba o seguinte: no sábado, ninguém andará fora de sua cidade mais de 1000 côvados. Isso era um mandamento deles, não é um mandamento da Torá. Mas eu vou mostrar para vocês que aqui, em Maaseh Shlichim, Atos dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 12, eles estão lá, eles têm a visão do Mashiach, Yeshua, subindo aos céus. O anjo diz que da mesma forma como ele subir, ele vai descer. E eles vão embora dali. E no versículo 12 nós lemos: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Veja que as regras dos essênios não ficavam só entre os essênios. Elas estavam nas comunidades, inclusive entre os discípulos. Tanto que o autor do texto de Atos, ele deixa claro que eles estavam à distância do caminho de um sábado. Que distância era essa? Se nós analisarmos novamente, que essa distância era 1000 côvados, estabelecida nas regras de Corã. Era algo que já estava fora. Então veja que eram legalistas a ponto de determinar a distância a qual você poderia estar distante da tua cidade. E o que você poderia ou não comer no dia de sábado, se é que você poderia comer. Porque se você não tivesse nada preparado, você não poderia comer. E aqui é importante que vocês prestem atenção. No rolo 4Q MMT que é Mixat Maser HaTorah, Importantes Obras da Lei, e também no rolo 4Q 394 e 399, seção C, linha 26B e 31, está escrito o seguinte: agora, nós escrevemos para você algumas das obras da lei, aquelas que nós determinamos que seriam benéficas para você. Isso será considerado para você como justiça. Consegue compreender? Eles estão escrevendo as obras da lei. Aqui, o único documento que você vai encontrar fora as cartas de Paulo é a palavra obras da lei. E eles estão escrevendo as obras da lei, dizendo que isso seria contado como justiça para eles. Eles serão justificados através disso. E não através de querer cumprir o mandamento, através da fé, que era o que Paulo combatia. E ele continua: na medida em que você fez o que é certo e bom diante dele. Isso é histórico. Isso aqui prova que Paulo não estava falando contra a Torá. Pelo contrário, como eu vou mostrar para vocês depois. Esse slide seguinte é uma lista de mandamentos escritos na tabela do Mixat Maser HaTorah, onde ele faz uma distinção entre os gentios com os judeus. E aí, ele diz que você não pode tocar nos grãos novos dos gentios. Ele diz: e não deixe que o toque do gentio profane. E ninguém deveria comer o que foi tocado por um gentio. Isso que está em reticências é porque o texto não está completo, são fragmentos. Nenhum grão de trigo novo dos gentios nem deveria ser trazido para o santuário. Eles tinham uma distinção muito grande com os gentios. E aqui sobre o toque, profanar, sobre não tocar no que pertence aos gentios, lembra muito aquilo que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, 21. O conceito de não comer, não tocar,
não saborear, que Paulo está combatendo. Os comentários de Shaul começam a fazer sentido, porque ele fala das Miksat Maserha Torah, as obras da lei. E é isso que os textos se referem. Por quê? Não são essas práticas que conferem justificação, salvação. A salvação vem por Mashiach e Yeshua. É através dele. Mas criou-se a ideia de que se você não cumprisse os mandamentos, você não seria justificado. Quando até mesmo lá no Tanar, você vai ler que aquele que segue a Torá, ele viverá por ela. Está falando dessa vida, mas salvação sempre foi através da misericórdia do Criador. E dando continuidade aqui. Os textos do Miksat Maserha Torah numera todos os sábados do ano. Ele faz um calendário com todos os sábados. Ele acrescenta sábados como a festa do azeite novo, as festas da oferta madeira. Eles indicam o que pode e o que não pode ser comido no Shabat. E é uma série de festivais no calendário, indicados na Miksat Maserha Torah, obras da lei, que não tem nenhum apoio na Torá. E aí nós temos a palavra de Shaul, Paulo, em Colossenses, que ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida. Veja, eles diziam que podia ou não ser comido no Shabat e nos outros dias. Paulo diz: ninguém vos julgue por comida e bebida. Eles enumeravam todos os sábados, eles acrescentavam sábados, eles tinham sua própria forma de seguir o sábado, rígida. E Paulo diz: o dia de festa, ou de Rodesh, ou dos Shabat, dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que há de vir. Shaul estava preocupado de que as pessoas estivessem dando mais atenção ao halachá do que o porquê elas estão querendo fazer a vontade do Criador. Por isso ele diz, porque são sombras das coisas que hão de vir. Lembrando que toda sombra, ela reflete algo, tá bom? A minha sombra, ela reflete a minha pessoa. Sem a minha pessoa, não tem a minha sombra. Então, a Torá é a sombra do Mashiach. Se nós seguimos Torá, é porque nós queremos seguir o Mashiach. E não porque nós queremos ser justificados. E é isso que Paulo está falando nesse texto. E continuando, nós também vemos as palavras dele. Nós escrevemos para vocês algumas das obras da lei, aquelas que nós determinamos que serão benéficas para você, e isso será considerado para você como justiça. Isso está no 4Q MMT. Contra isso, nós lemos o que Shaul, Paulo escreve em Gálatas 2,16, também lá em Romanos, sabendo que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Yeshua, o Messias. Até nós cremos em Yeshua, o Messias, para que sejamos justificados pela fé do Messias, e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Veja, agora você consegue entender o que Paulo estava combatendo? Ele não está falando contra a Torá. Ele está falando contra as obras da lei. Esse texto aqui, as obras da lei que eles escreveram, e determinaram que seriam benéficas para as pessoas e seriam contadas como justiça. Paulo, ao contrário disso, diz que ninguém será justificado pelas obras da lei. Está ficando mais claro para você? Então, em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo diz mais uma vez: pelas obras da lei não se justificará a carne aos seus olhos, pois pela lei é o conhecimento do pecado. Veja que Paulo mais uma vez fala contra as obras da lei, contra o halachá seguido naquela época, que queria impor que as pessoas seguissem vários dogmas e doutrinas que não estão na Torá, acrescentando um fardo sobre as pessoas, garantindo que isso daria a elas salvação. Em Romanos 3,28, mais uma vez, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Novamente, ele não está falando contra a Torá, ele está falando contra o halachá seguido naquela época, as doutrinas judaicas. Gálatas 2,16, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Está conseguindo entender o que Paulo estava combatendo? Que ele não combatia a Torá, pelo contrário, ele seguia. E é fácil provar que ele não combatia a Torá. Em Gálatas 3,10, por exemplo, você vai entender que ele não está falando da Torá. Ele diz: pois tantos quantos são das obras da lei, que seguem aquele halachá, estão sobre maldição. E aí você percebe que ele não está falando da Torá. Por quê? Ele continua, porque está escrito: amaldiçoado é todo aquele que não continua em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Qual é o livro da lei? A Torá. Para fazê-los. Então o que ele diz? Aqueles que são das obras da lei, que estão acrescentando mandamentos, são malditos. Porque maldito é todo aquele que não continua nas coisas escritas na Torá, no livro da lei, para fazê-las.
Deixavam princípios importantes para seguir as obras da lei, mandamentos humanos, o legalismo humano. E se esqueciam o porquê de seguir Torá. Não seguiam Torá. Como hoje muitos, infelizmente a gente tem que falar isso, judeus, seguem o legalismo judaico, mas não seguem Torá. Não podemos comer carne com leite porque é proibido cozer o cabritinho no leite da mãe. Não é isso que a Torá fala. Em Efésios 2:10 nós lemos: pois somos criação de Elohim, realizada em Yeshua HaMashiach para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Será que aqui Paulo está falando do quê? Paulo está falando de boas obras. Veja como Paulo também defende que sejam feitas obras. Não as obras da lei, mas as obras que só vêm se você tiver fé. Por quê? Somos criação de Elohim, realizada em Yeshua, para vivermos em boas obras. Quais obras? As que Deus preparou no passado. Quais obras foram preparadas no passado? Os mandamentos da Torá. Para que nós seguimos. Para que nós seguíssemos. Porque a Torá nunca foi abolida. Em Romanos 2:6, Paulo diz mais uma vez sobre obras, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ora, será que Paulo era tão contra as obras assim? Você está conseguindo compreender que o que ele combatia era o legalismo humano, as obras da lei? Mas ele defende que todos serão recompensados segundo as suas obras. E como nós vimos, ele diz que essas obras estão definidas por Deus no passado. É a Torá, o qual ele diz em Romanos 2:13. Preste bem atenção nesse versículo, grave ele. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus. Não é aquele que ouve a Torá, mas os que cumprem a Torá é que serão justificados. Veja que aqui ele fala de justificação pela lei. Mas não para aqueles que ouvem, não para aqueles que seguem lá o Miksat Maser HaTorá, as importantes obras da lei, mas para aqueles que cumprem a Torá. Para aqueles que cumprem a Torá. E é necessário ter fé para cumprir a Torá. Porque até o judeu hoje, quando ele segue a Torá, ele está na espera do Mashiach, que para nós seria a volta, né? Então eles espelham, sabendo que a Torá é uma representação de algo maior. A Torá em si é a representação de algo maior, é algo para que nós possamos viver bem. E Paulo sabe disso. Tanto que ele diz que os justificados perante Deus são os que cumprem a Torá. Em Romanos 3, do 30 ao 31, Paulo diz o seguinte: pois há um só Deus, que justificará os circuncisos pela fé. Lembra quem são os circuncisos? Começo do vídeo, os judeus. E também os prepúcios. Por que eu coloquei prepúcios e não incircuncisos? Porque a palavra no grego é acrobistia. Prepúcios, que vocês viram, é uma forma pejorativa de chamar os gentios, casa de Israel. Também os dois são justificados pela fé. Veja, ambos, tanto o circunciso quanto o prepúcio, tanto o casa de Israel quanto o casa de Judá, são justificados pela fé. Como eu disse, a fé no Messias é o que faz seguir a Torá. Então, Paulo diz, eliminamos a Torá, a lei, através da fé? Deus nos livre. Pelo contrário, confirmamos, a consolidamos. Veja o que Paulo diz. Nós não abolimos a Torá, nós não eliminamos a Torá através da fé. Pelo contrário, nós confirmamos a Torá através da fé. Porque só tendo fé para seguir Torá, meu amigo. É disso que Paulo está falando. Ele não combate Torá em momento nenhum. E aí, nós começamos a ter uma ideia do que Paulo realmente combatia. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar nas palavras do próprio Yeshua HaMashiach que a Torá nunca foi abolida e que é necessário praticá-la se você quiser ser considerado um servo dele. Mas até o próximo vídeo. Espero que vocês analisem este conteúdo, que agora entendendo o que Paulo combatia, vocês possam enxergar Paulo com outra visão. E quero fazer aqui recomendação de dois livros excelentes. Para vocês. O primeiro livro, ele é lançamento, é o livro do Tzedok Ben Derer, chamado As Origens Aramaicas do Novo Testamento. É um livro muito bom. Claro que tem coisas ali que eu discordo, a gente nunca vai concordar em tudo, mas é um livro muito bom de conteúdo histórico, que mostra que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela foi escrita originalmente em aramaico, na língua do povo, e não em grego. E isso ajuda muito na compreensão dos textos. E o segundo livro que eu quero indicar é Paulo, Novas Perspectivas sobre Paulo, do Nicholas Thomas Wright. É um livro cristão,
mas ele dá uma perspectiva sobre Paulo, sobre os mundos que Paulo vivia. Embora no final do livro ele fale um pouco, querendo relacionar cristianismo, uma coisa meio espiritual ali, mas o livro traz uma boa ideia para você de quem era Paulo e do que ele falava. É isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscrevam no canal, ative as notificações. Muito obrigado por assistir e Shalom Shalom. Lehitraot.